Leis e regras devem ser cumpridas, mas com inteligência, conhecimento e atitudes. Olá, mulheres glamurosas de Deus! Sejam todas bem-vindas. E os machos, a machaiada que gostam de estar conosco também venham também e sejam todos bem-vindos. Essa semana passada, eu assistimos uma série que eu gostaria de indicar, Made, acho que é esse o nome, Made, que fala sobre um tema que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, que infelizmente é uma coisa horrível e que parece que cada dia que passa a coisa aparece mais, né? Que é sobre o abuso que mulheres sofrem em diversas áreas, né? É muito interessante porque muitas das vezes nós acreditamos, quando se fala, fulana sofre abuso, então nós pensamos em agressão física, pensamos no abuso sexual, no estupro, mas não é só esse tipo de abuso, né? A Lei Maria da Penha está aí com uma lista enorme do que são esses abusos que as mulheres podem sofrer. E aí, eu gostaria de compartilhar com você hoje. Aliás, assim, antes um pouquinho, eu gostaria de ler, eu vou ler aqui porque eu não gravei bem, nem me lembro bem onde foi que eu peguei, mas eu achei bem interessante que é uma definição que eu achei tão bonita sobre amor, que diz que o amor é um sentimento que nos leva a desejarmos o bem do outro, uma afeição profunda por alguém, é uma intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia, amizade, zelo e cuidado. E quando eu estava pensando sobre essa questão, quando eu estava lendo algumas coisas sobre isso, eu me lembrei de um texto muito conhecido na Bíblia e que normalmente é muito citado quando se está fazendo qualquer coisa, qualquer palestra, qualquer ministração, qualquer conversa em referência a casal, né? E se encontra lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25. Eu tinha até anotado aqui o 24 e o 25, mas o 24 a gente pode deixar para uma outra ocasião. Eu quero compartilhar o 25. E esse versículo, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É até interessante, porque o 24, que depois uma outra hora nós vamos falar a respeito, é uma orientação dada às mulheres, a posição da mulher, que ela deve ser submissa ao marido e tal, assim como a igreja, Cristo cabeça da igreja, assim a mulher do homem, que é um tema também bem diversos para se falar, porque eu acredito de verdade que essa submissão que se plantaram na nossa sociedade, somente nos meios religiosos, vamos dizer, olha, foge bastante da realidade do sentimento de Deus sobre a situação. Mas vamos deixar lá, senão a gente vai entrar nesse assunto que não era. Vamos falar um pouquinho sobre o versículo 25. Olha que interessante. O apóstolo Paulo fala assim, nessa orientação de postura de um relacionamento. Ele diz: maridos, amai vossa mulher. Lembra da frase no início que diz que as regras, as leis que devem ser cumpridas, mas nós precisamos termos inteligência para cumprir, nós temos que ter conhecimento, né? Quantas coisas acontecem em tantas outras áreas da vida que nós não usufruímos de algumas coisas da lei que são nossos direitos, porque nós não
conhecemos, ou até se conhecemos não temos aquela inteligência de analisar o que quer dizer. Tá, esse versículo foi falado para o homem? Foi. Mas ele também é um sinal incrível de Deus para nós mulheres em referência a toda essa situação. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é amar, né? Segundo essa definição que eu gostei muito, que fala dessa importância pela outra pessoa. Gente, como que alguém que trata a pessoa mal, que despreza, que humilha, que agride, como que essa pessoa ama? Não existe, a gente vê assim, algumas... Ai, mas geralmente, né, nesses casos, vamos falar num caso de um relacionamento abusivo, ele causa um mal terrível, ou seja, na agressão física, ou seja, com palavras, ou seja, com privações da pessoa, dela crescer, dela desenvolver, dela conquistar, dela, né, ter um sucesso em alguma coisa. O que acontece? Ele faz aquele crime horrível e aí depois ele pede perdão, mas é porque eu te amo muito, e aí eu me descontrolei, eu fiquei enciumado. Não é amor. Sabe por que não é amor? Porque lá em 1 João, no capítulo 4, né? 1 João 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não diz que Deus ama, Deus também sente amor. Não, Deus, ele é o próprio amor. E aonde você vai ver Deus tratando as pessoas de uma maneira para humilhar, para menosprezar, para maltratar, para tolir. Uma das coisas maravilhosas de se relacionar com Deus é a liberdade que temos de falar para Ele coisas que, às vezes, você vai falar isso para Deus? Faz, se você tem intimidade, se é teu amigo. Se você não tem intimidade para poder expressar o que você sente em referência à pessoa que você se relaciona, já começa a ser um relacionamento meio estranho, não é verdade? E lá no mesmo capítulo de 1 João, no versículo 18, ele diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. E olha que coisa estranha, se o verdadeiro amor lança fora todo medo, como uma pessoa convive com outra pessoa sentindo medo? Como uma pessoa convive com a outra, como diz aquela expressão popular, pisando em ovos? Sabe? A pessoa fica procurando a palavra certa, que vai dizer a maneira, porque se ela falar uma coisinha fora daquilo, pronto. Criou uma situação assustadora, pavorosa, dolorosa. Se há medo, não há amor. E eu vou dizer uma coisa bem sincera. Não há amor da pessoa que você acredita que te ama e que faz aquelas coisas contigo, e nem de você mesma. Porque eu gosto muito daquela frase lá da Nina Simone, que ela diz, eu não vou lembrar a frase agora exatamente como é, mas que ela diz assim: a partir do momento que parar de servir amor, levanta e vai embora. Acabou. Não tem o que tem que ficar ali naquela situação. Então é interessante porque eu vi eu nunca tinha visto, esses dias eu estava lendo, eu falei, gente, que coisa linda. Então quando ele disse assim para o homem: marido, ame a vossa mulher. Aí eu falei, gente, isso é um recado também para as mulheres. Mulheres, observem se ele realmente te ama. Porque se as atitudes dele fogem totalmente de um padrão de amor, ele não te ama. E se não ama, não tem como ter um relacionamento realmente com toda a afeição e cuidado que o amor proporciona.
E isso é uma coisa muito interessante, porque nós temos visto muitas pessoas sofrendo porque acha que não tem mais opção. Eu acredito de verdade que até um relacionamento nesse tipo pode ter mudança e pode se chegar a um bom relacionamento, uma mudança de posição. Eu acredito nisso, porque existe, inclusive, tratamento para os dois lados. Existem acompanhamentos terapêuticos para mulheres, é lógico, que vivem esses tipos de situações de abuso, mas também existe da mesma forma para o abusador. Porque até então a gente se vê falar muito sobre acompanhamento para a vítima, mas trata a vítima e o abusador. Se ele não for tratado, ou ele vai continuar, como a gente cansa de ver esses casos aí, perseguindo e ferindo e matando, ou então nós vamos ver ele indo para outro relacionamento e no outro relacionamento vai continuar fazendo a mesma coisa. Então precisa. E outra coisa, a gente, nós fomos criados numa cultura que se falava aquela frase: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia, o que nós temos escutado? Que se mete a colher sim, né? Nós precisamos de, quando observarmos, eu estava observando essa semana, teve um caso, não sei quem ficou sabendo, me parece que foi em Anápolis, não sei, de um casal que também vinha um relacionamento abusivo e ela separou, ele não aceitava e começou a ameaçar, e ele foi e sequestrou ela, basicamente, forçou ela a entrar no carro dele, levou para uma estrada meia deserta, espancou ela e depois tacou álcool e fogo, e ela está na UTI em estado gravíssimo, ele está fugido. O que me deixou também muito assustada foi, depois de alguns dias, eles conseguiram uma câmera um filme com a câmera de rua, bem na avenida, dá para ver nitidamente, ela vem, ele encontra com ela e começa de dia a forçar ela, e ela tentando desvencilhar, chega ao ponto que ela atravessa até no meio da rua e tudo, passa pessoas do lado, indo e vindo, passou umas 3, 4 pessoas, gente, sem som, vendo aquela imagem, já dá para perceber que alguma coisa ali não estava certo, ninguém se envolveu. Precisamos vencer essa cultura, nós temos que fazer alguma coisa, chegar, o que está acontecendo, alguma coisa, posso ajudar e tal, ou então pelo menos vai lá e liga, chama a polícia, está acontecendo um fato ali estranho, e com isso ele acabou levando ela para dentro do carro e fez o que fez. Então, eu gostaria de terminar, a palavra assim, hoje pode ser um pouquinho pesada, mas é muito real. É muito real. Então eu gostaria, inclusive, para terminar, usar uma frase do pastor Martin Luther King Jr. E a frase quem aceita o mal sem protestar, coopera com ela. Então, precisamos mudar essa realidade. Algumas pessoas chegam a dizer assim: mas parece que quanto mais se fala da coisa, mais a coisa acontece, e isso vai para várias áreas. Racismo, violência contra mulheres, com pedofilia. Não tem que se calar, nós temos que falar, nós temos que ouvir, mesmo que não liga, olha, está acontecendo alguma coisa em tal lugar. Olha, eu tenho observado, porque, amadas e amados, isso é algo muito sério, sabe? É muito sério. É muito triste nós vermos pessoas passarem por alguém que está numa situação, algo que é tão falado hoje em dia, que é tão visto, que está sendo tão divulgado, que existem campanhas, e a campanha está lá no mês de agosto, lá, combate à violência contra a mulher, violência doméstica, mas ela não vai acontecer só em agosto, ela vai acontecer o ano todo, acontece o ano todo, o índice
é muito alto desses tipos de coisa, e nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter inteligência para saber lidar com essas coisas, nós temos que ter atitude. E para você, mulher, que conhece alguém ou que tem vivido algumas coisas, olha, procure tomar bastante informação, porque o abuso, ele é, como eu disse no início, não é só a violência física que deixa marca, não, o abuso ele é também psicológico, ele vai na mente, ele tem abuso que ele é um abuso nas emoções, porque a pessoa que ela sofre uma violência, ela pode de repente sair dessa situação e superar a vida e seguir, mas eu acho que já é um pouco difícil, né, sem mexer com o emocional. Agora tem aquele tipo de abuso mesmo, emocional mesmo, que diminui, que menospreza, que humilha, que tolhe a pessoa de fazer alguma coisa e de viver as coisas maravilhosas de Deus para a tua vida. Então, quando você lê esse texto, você, mulher, não se prende só no 24, não. Se atente ao 25, porque se não ama, se não se encaixa num Deus que é amor e que morreu por todos, num Deus que é o próprio amor, num Deus que faz com que esse amor espante, bote o medo para fora e que traga paz e que traga segurança e serenidade. Então, não tá bom. Não deve ser assim. Olha, tem um número aí, 180, tem tantas formas da pessoa procurar se libertar dessa situação. Então, que você possa pensar, refletir bastante sobre isso, se informa, não fica alheia, porque é triste que muitas das vezes nós ainda somos acusadores. Nós falamos, a mulher pode viver com esse cara, assim, a pessoa já está doente. Assista essa série na Netflix, é uma série maravilhosa, como ela me mostrou cada detalhe fantástico. Nós vamos ver que ali está se falando muito sobre um tipo de abuso, mas aponta vários outros tipos e que as pessoas acabam agindo de várias formas absurdas aos nossos olhos, mas é porque já estão tão doentes quanto um abusador. E nós precisamos de libertar essas pessoas. Eu acredito que o próprio abusador, ele também pode ter libertação. Mas se não tiver, que ele se acerte com a justiça. Mas nós precisamos de sermos carinhosos e termos compaixão de quem sofre. Chorar com quem chora e depois essa pessoa parar de chorar, sorrir com a liberdade dela. Um beijo carinhoso no teu coração, que Deus te abençoe. Beijo no coração.